Começa agora o seu programa mais esperado, Código Aberto, está no ar. E hoje um programa especial porque é o primeiro programa da nova temporada, a segunda de 2012. Nós queremos agradecer a sua audiência, agradecer a toda a família que está assistindo, não só os jovens, mas desde crianças até idosos que também estão participando do Código Aberto. E essa temporada será uma temporada muito especial, porque o nosso tema será Brilhar por Cristo. A gente vai durante 13 programas aprender como a gente pode fazer para testemunhar desse amor tão grande que inunda a nossa vida. Seja muito bem-vindo ao primeiro programa da segunda temporada do Código Aberto 2012. Eu gostaria de começar apresentando os meus convidados ilustres, a primeira vez que estão participando do programa Código Aberto. Sejam muito bem-vindos, a casa é de vocês. Estou vendo que todos vocês de óculos, isso realmente me interessa bastante. Estou vendo que o programa vai ser muito bom, certo? Vocês usam óculos há muito tempo já? Intelectuais, pessoas que gostam de pensar? Já, bastante tempo já. Bastante tempo? Uns 5 anos. 5 anos não é inteligente bastante. Para mim tem que ser desde a infância. Tô brincando. Quanto tempo? Eu acho, o meu é desde o ensino fundamental, sexta, sétima série. Então você é um cara inteligente assim, desde as raízes. Sejam bem-vindos, então. Vamos ter um programa muito especial. Vocês podem falar o nome de vocês, de onde vocês vêm, o que vocês fazem da vida aí pra gente conhecer um pouquinho melhor vocês. Você, senhor. Olá, meu nome é Gabriel, eu estou aqui muito feliz de estar nessa primeira edição dessa temporada. Eu faço o curso de pós-graduação no NASP em Engenheiro Coelho, terminei música no ano de 2010 e é um prazer mais uma vez estar aqui para a gente discutir a palavra de Deus. Legal, mas você é de Engenheiro Coelho mesmo? Você é de onde? Não, eu sou natural de Brasília. Aí me mudei quando era pequeno pro IABC, Instituto Adventista Brasil Central, que fica em Goiás. Que é também um internato, Isso, né? é um internato. Super bacana, quem quiser, tá? Entra no site, se não gostar de lá. Que legal. E aí terminei o ensino médio e fui pro NASP em 2008. Aí terminei a faculdade em 2010 e agora tô na pós-graduação de 2 anos. Olha só, hein, rapaz, escuta. Rapaz, se você usa óculos é por isso. É um pós-graduando aqui entre nós. Seja muito bem-vindo, tá bom? Obrigado, que agradeço. Vamos lá. Quando tiver fazendo um doutorado, cara, você vai ser muito mais bem-vindo ainda. Você, fala seu nome, de onde você vem. Eu sou o Lucas Schultz, eu estudo jornalismo, estou no último ano, graças a Deus. E... o que mais eu preciso falar? De onde você vem? Então, eu estudo no NASP, né, no Campus 2. Uhum. O NASP é um internato adventista nosso. E, bom, eu vim do Rio Grande do Sul, sou de uma cidadezinha chamada Guaíba. Um beijo pro pessoal de Guaíba. Olha só. E estou muito feliz de estar aqui. Tô com um pouquinho de medo, mas vamos ver como é que Cara, vai as ser. perguntas fáceis aqui, primeira temporada, a gente tem que fazer uma coisa um pouco mais dinâmica, então vai ser um pouquinho mais difíceis, o código E a vai gente ser um usa pouquinho mais óculos, difícil a gente hoje, dá conta. Mas você, eu vi, há 5 anos que você usa, mas vai dar Tô chegando lá. Vai dar pra garantir. E você? Eu sou o Gustavo Delgado. Bonito óculos, cara. Muito obrigado. Gostei, viu? Gostou, né? Sim, né? Bem dia desse a gente dá uma trocada assim. Eu até tentei usar um desse assim, mas cada um, né, combina alguma coisa assim. O meu tem que ser um pouquinho mais discreto. Mas diga aí. Então, eu sou o Gustavo Delgado, né? Eu também sou do NASP, tô fazendo o 4º ano de teologia lá. Legal. Tô trabalhando também lá como pastor jovem da igreja do Tucuruvi. Sou natural de São Paulo, mas já morei um pouquinho em cada canto, porque meu pai é pastor, então de 4 em 4 anos o pastor sempre tá mudando, né? Então já morei em vários lugares aí do Brasil. Ah, que legal. Sejam muito bem-vindos, então, mais uma vez ao primeiro Código Aberto dessa nova temporada. Vocês são especiais e privilegiados. E, falando em privilegiados, eu quero mandar um abraço para algumas pessoas. Vou abrir aqui meu Facebook rapidinho. Pessoas que estão sempre ligadas com a gente aqui no Código Aberto, certo? Que estão ligadas, estão mandando um abraço, que sempre estão assistindo, sempre estão participando aqui, certo? E eu queria saber se vocês também têm um abraço para mandar para alguém aí. Enquanto eu estou abrindo aqui, ó, tem 90 abraços aqui. Eu botei um post aqui. Quem quer mandar um abraço para o Código Aberto aqui? Vou começar pelo primeiro que mandou um abraço aqui, mandar um abraço então aqui para Denise Lima, que está sempre ligadinha aí com o Código Aberto, um abração para você, também para Ubiratã Miranda, que é lá do Ceará, que está assistindo aqui com a gente, o Marco Aurélio, lá de Curitiba, tem Tarine Rios, de Capim Grosso, Bahia, é a região onde eu trabalho lá como pastor de jovens. Um abraço para você. A Aline Rangel, da Igreja Adventista de Viamópolis, Viamão, Rio Grande do Sul, aí da sua terra. Débora Wendler da Silva, dessa minha parente aí, do Espírito Santo, Baixo Guandu. Gente, Eduardo Teixeira, meu colega aqui de sala, pastor de Niterói, Rio de Janeiro, Teotônio Vilela, Ilhéus, Bahia. Rapaz, eu já até comentei um dia com o pessoal, uma mulher veio com a listinha assim, de 2 páginas. Eu falei assim, irmã, vai ser legal, a gente vai passar um programa inteiro só dando abraços, né? Programa diferente, né? Estudar depois, né? Um programa só para mandar abraço. Um abraço a você que assiste Código Aberto, tá ligado? Como eu falei, gente, de
todas as idades assistindo nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Sempre ligado aí com a gente. E nós temos, falando em audiência, em participação, o nosso código. Eu vou falar uma coisa para vocês baixinho aqui, para o pessoal de casa não ouvir, mas eu fiz um código mais difícil hoje, porque assim, é o primeiro, né? A gente não pode entregar assim tão fácil. Então, por favor, você aí de casa, você que está assistindo a gente pela internet, prepare-se. Se tiver alguma música especial para botar agora, coloque aí, porque eu vou ficar em pé. O momento do nosso código de hoje, eu quero que você prepare-se, tweet para @códigoabertoNT, o código que vai aparecer agora na sua tela. Nós vamos falar sobre esse assunto daqui a pouquinho. Está aí. Eu não vou dar nenhuma dica para você, porque é o primeiro programa dessa temporada e eu quero mesmo que você quebre a sua cabeça, assim, no bom sentido, né? Que você pense para que você dê resposta pra gente depois do programa, tá bom? Então, twitta pra gente, @códigoabertoNT. Você já sabe como é que funciona. Dentre aqueles que acertarem, a gente vai fazer o sorteio. Então, você pode ganhar então os prêmios de hoje. E o primeiro deles está aqui na minha mão, que é o nosso guia de estudos, certo? Brilhar por Ti. Começamos uma nova temporada. Se você não tem o nosso guia de estudos, você vai receber agora de presente. Twitta pra gente aí, @códigoabertoNT. Outros presentes também aqui, ó. Você vai ganhar também, além do nosso guia de estudos, você vai ganhar um comentário do guia de estudos. Para você que vai além, você que usa óculos, você que é uma pessoa assim, acima da média, tá bom? Para você que então, um comentário aqui dos adultos para o nosso guia também. E também o DVD aqui do quarteto Arautos do Rei, o quarteto mais querido, mais antigo, sabe, mais amado aí no Brasil. Acabou de fazer 50 anos, uma bela programação. Então, esses 3 presentes serão seus aqui, ó. Vou mostrar os 3 juntos aqui. Serão seus se você twittar pra gente, @códigoabertoNT. E é isso aí, participe com a gente. Já já a gente dá outras vezes. Vou dar mais uma vez, que tá meio complicado aqui. Dá mais uma vez na tela, tá bom? Aparece mais uma vez para você aí, porque o código de hoje tá um pouquinho, tá mais difícil, tá bom? Então pense o que é isso. No Twitter a gente também tá tweetando para você ver, para você acompanhar e para você decifrar. No final do bloco eu dou mais uma dica para você, tá bom? Lucas, você faz a oração pra gente, por favor? Senhor bom Deus, nós te agradecemos por este momento que nós estamos aqui no estúdio, abrindo a Tua Palavra para entendermos mais de Ti. Nós te pedimos que mande o Teu Santo Espírito para estar conosco, nos capacitando a fazer isso da melhor maneira, que possamos entender tudo e levar adiante isso na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queria começar então a introdução de todos esses 3 meses que a gente vai estudar sobre esse assunto, brilhar por Cristo, falando que Deus ele se comunica com o homem. Sempre Deus toma a iniciativa, sempre é Deus que nos busca e Deus se comunica de várias maneiras. Quais são as maneiras que Deus se comunica com a gente, com os seres humanos? Pois então, Deus se comunica de várias maneiras. Hoje ele se comunica conosco através da Bíblia, através da natureza. No passado ele já se comunicou audivelmente para todo o povo. Teve uma vez que ele escreveu num muro. Teve uma vez que uma mula falou para se comunicar com uma pessoa. Então Deus ele usa de inúmeras maneiras para se comunicar com o povo. Mas eu acredito que de todas a melhor é usar as próprias pessoas para se comunicar com outras pessoas. Então a gente sente, você falou que é a melhor, né? Na nossa cabeça talvez, a gente sente que Deus para ele é a melhor. Mas a gente pensa, será que escolher homens para transmitir essa mensagem realmente é melhor? Porque a gente se conhece, né? Nós somos falhos, a gente não quer fazer vontade de Deus, mas para Deus essa é a melhor alternativa, a melhor maneira é através da gente. E tem um texto da Bíblia que a gente percebe isso muito bem, que é um texto lá de Gênesis capítulo 12, versículo 2 a 3. Quem que pode ler para a gente? Você lê, Gabriel, para a gente? Posso sim. O que Deus fala aí para um personagem específico? Primeiro, diz qual é o personagem que Deus está falando Abraão. Deus chama Abraão. Né? Uhum. Fala aí para a gente aí. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu os abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para todos os outros. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Já pensou? Por meio de você eu vou abençoar todas as pessoas. Você vai ser o meu canal, o meu instrumento. E isso é um privilégio, né? Porque nós mesmos sendo pecadores, Deus ainda nos permite com que nós sejamos usados para poder alcançar outras pessoas. Tem até no livro Comportor Evangelista, de Ellen White, ela chega a comentar que nós fazemos às vezes trabalhos que os anjos gostariam de fazer. Ou seja, é de fato um privilégio poder ser usado por Deus para poder levar a mensagem que já nos alcançou para outras pessoas.
Que legal. E esse vai ser o tema, então, desses 3 meses, né? Como a gente pode levar melhor essa mensagem, como podemos ser mensageiros melhores, mais preparados. Mas tem um texto da Bíblia que fala que antes de a gente sair para pregar essa mensagem, para a gente brilhar essa luz, para a gente transmitir essa luz, a gente tem que fazer uma coisinha aí. Quem lê para mim 1 Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Quem lê para a gente aí? Eu leio aqui. Lê aí, Lucas. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Eu vou pedir para você ler o comecinho de novo. Como é que diz na sua versão aí? Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Então, a parte seguinte diz para que a gente dê resposta à nossa fé, para que a gente saiba da razão, para que a gente saiba defender aquilo que a gente acredita. Mostrar a nossa esperança. Exatamente. Mas antes disso, o que a gente tem que fazer? Se santificar. A gente tem que se aproximar, a gente tem que realmente viver isso aí. E eu queria agora puxar um pouquinho para a história dos discípulos. A gente falou de Abraão como instrumento. Agora, para os discípulos. Os discípulos, eles viveram 3 anos e meio aproximadamente com Jesus. Qual que era a importância de, antes de eles pregarem, eles passarem esses 3 anos e meio andando com Jesus? Para que isso era importante? Olha, a lição desse trimestre, né, ele fala sobre o evangelismo e sobre o testemunho. E assim como no mundo normal, você só testemunha quando você vê, quando você tem contato com aquilo. Vamos supor que existe uma testemunha de um crime. Então essa pessoa, ela é testemunha por quê? Porque ela viu, ela estava no local. Você não pode chegar para você, tem que testemunhar sobre aquele acontecimento e falar assim, olha, hoje não vai dar para eu ir, não tem como você ir no meu lugar? Não. Você só é testemunha quando você participa, você vê ou você está por ali. Da mesma maneira, os discípulos fizeram o grande trabalho que fizeram depois, por quê? Porque a pregação deles nada mais era do que um testemunho do que eles já haviam aprendido e convivido com Jesus. Legal, até em Atos, capítulo 4, 20, não precisa abrir, mas eles dizem assim, Pedro e João dizem, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Então, primeiro, eles andam com Jesus para serem santificados, para serem lapidados, moldados, preparados para essa obra, porque a gente não pode ousar, é uma obra tão importante, você falou que os anjos gostariam de fazer, então a gente não pode ousar brilhar por Cristo se a gente realmente não estiver bem com Cristo, né? Se a gente não estiver realmente apegado. E a gente percebe então essa diferença nos discípulos. Antes, briguentos, antes que negavam Jesus, que um queria ser maior que o outro, do nada agora, do nada não, eles passam pela transformação com Jesus. Agora eles decidem proclamar ao mundo e a gente vai continuar falando então um pouquinho sobre os discípulos no próximo bloco. Você que está em casa, você precisa viver com Jesus, passar tempo com Ele, para então você agora estar preparado para brilhar por Cristo. E a gente percebe essa diferença muito clara na vida dos discípulos. A gente continua esse assunto daqui a pouquinho, depois do intervalo. Mas antes, eu quero deixar para você mais uma vez o código de hoje, que está meio complicado, mais uma vez na sua tela aí. Eu quero dar uma dica aí, eu não sei se eu dou uma dica, eu vou dar uma dica aqui, tá bom? Para não deixar ninguém desesperado e para que você preste atenção no tema que a gente vai abordar aqui, tá bom? Não ficar preocupado só no código para ganhar coisa aí. Você tem um mais aí, certo? A dica é que o mais... Não, eu vou entregar agora não, faz assim, ó. Mais igual N, isso aqui é um hífen, tá bom? Asterisco, aí agora uma outra palavra. Então são 2 palavras, tem a ver com o que a gente está falando aqui, certo? É uma das grandes maneiras de se evangelizar, tá bom? A dica é uma das grandes maneiras de se evangelizar. Eu vou dar de dica agora não, tá bom? Depois do intervalo eu já dou uma dica para você. A gente se encontra daqui a pouquinho. Não sai daí. E o Código Aberto está de volta nessa nova temporada, Brilhar por Cristo. E aí, já sabe o código de hoje? Já deu tempo de tomar água? Já deu tempo de chamar todo mundo de volta para a sala aí, para que a gente possa então continuar a nossa discussão de hoje. Antes eu quero mostrar mais uma vez os nossos prêmios aí, para quem acertar e ganhar ali no sorteio, tweetando para @códigoabertoNT. Eu vou ser um pouquinho mais bonzinho, tá bom? Porque você é uma pessoa tão gente boa, que assiste o Código Aberto, eu quero tratar você bem, eu quero dar o código, quero dar uma facilitada para você, tá bom? Só que agora praticamente eu já vou entregar, porque não tem como explicar muito assim. Vocês
tenham ideia de alguma coisa, vocês não nem viram aqui, né? Deixa eu dar para vocês aí, para ver se vocês também... Eu podia até abrir a sessão para vocês poderem twittar também, participarem do sorteio de hoje aí. Tem uma ideia aí, cara? Se quiser compartilhar com os outros também o iPad, você fica à vontade. Viu? Tô passando. Você tá meditando assim, né? É que é complicado, esse aqui é complicado. Porque a gente quis começar assim, o primeiro programa com uma coisa assim, né? Mais consubstancial, tá bom? Se alguém tá acertando aí, eu devia ter feito um esquema diferente. O primeiro que acertasse. Eu não vou fazer isso não, porque é injusto com os outros aqui. Tem gente que demora um pouquinho mais e tal. Vou fazer o seguinte, gente. Enquanto eles estão pensando aqui, eu vou dar um segredo para vocês aí. Vai ficar fácil agora. Pra gente eu vou entregar já. Cada sinal desse começa com uma letra, certo? Não falo mais nada. Beleza, pessoal? Vamos continuar então a nossa discussão. O Twitter para @códigoabertoNT. Não vou falar mais nada, tá bom? Eu já entreguei a resposta aqui. Matou agora? Agora ficou mais fácil. Ficou mais fácil aí? Ficou mais fácil, né? Então vamos lá. Pessoal, a gente estava falando então de como os discípulos, eles eram covardes, medrosos, brigando por poder. Jesus falava uma coisa e Jesus dizia assim, os discípulos falavam alguma coisa e Jesus coçava a cabeça. Até quando eu vou ter que suportar vocês, hein? Eu falo as coisas, vocês não entendem. Eles eram bem complicadinhos, né? Eu acho que eles não usavam óculos, né? Eles não usavam. Nem dava para usar, né? Nem se eles quisessem. Nem se tivessem problema de vista como nós temos. Mas a gente percebe uma mudança depois desse tempo que eles passam com Jesus. Depois, quando eles recebem o Espírito Santo, eles se tornam outras pessoas. Você não reconhece Pedro mais. Você não reconhece mais João. O que aconteceu com eles? E olha a diferença na vida deles. Eu vou precisar de 3 textos agora, tá bom? Atos 4, 13 e 33. Alguém lê para mim. Vê aí quem de vocês que lê. O mesmo livro de Atos, 5, 42, tá bom? E outro 2, 36 a 39. Vamos dar uma olhadinha em algumas coisas que mudaram na vida dos discípulos. Vamos lá. Atos 4, 13 e 33. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. 33. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. E aí? O que vocês veem nesses textos aí que falam? Só de olhar para eles dava para sentir que eles haviam estado com Jesus. Sinal de que Jesus devia ter algum efeito muito grande. Fez milagre na vida deles. Neles, né? O milagre dele foi muito grande. E as pessoas só testemunham aquilo que elas vivenciaram, né? Como ele falou no bloco anterior. Então, talvez eles não tinham ainda vivido, apesar de ter presenciado, sei lá, talvez não tinham se inteirado tanto da natureza de Jesus e deixado ele se manifestar neles. E agora, talvez isso tivesse acontecido de forma mais natural. Que legal. Tem mais 2 textos aí, né? Quem está com 5:42? Eu estou com 5:42 aqui. Atos 5:42 diz o seguinte: E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus o Cristo. De fato, a gente pode perceber que desde o início, quando Jesus conheceu eles, e depois, quando eles começaram a trabalhar, Jesus já havia morrido, de fato houve uma transformação na vida deles. E eu acho incrível que essa mesma transformação que eles tiveram, por ter esse relacionamento com Jesus, nós podemos ter essa transformação também tendo um contato com a Bíblia. E eu acho que eles só conseguiram passar toda essa informação com tanto fervor, com tanta vontade, passar isso aí. Por quê? Porque de fato eles entenderam. Se às vezes nós não temos essa vontade de passar essa mensagem, pode ser que por algum motivo a gente não tenha entendido de fato o que é o amor de Deus. Eu acredito que a partir do momento que você entende de fato, com propriedade, não tem como você guardar isso. E interessante também no texto que leu anteriormente, a gente percebe que fala assim, eles eram sem educação. Ou seja, mesmo eles sendo simples, eles tinham propriedade para falar sobre o assunto. Por quê? Porque eles tiveram um relacionamento genuíno com Jesus. Que legal. Era maior que a própria condição deles, né? Mesmo eles sendo simples, aquilo ali não era uma coisa deles, era o próprio Deus falando através deles, né? O testemunho. Então, mesmo eles sendo pessoas completamente sem instrução, eles ainda assim podiam ser usados. Que legal. E outro texto aí, quem que ficou com outro texto? Eu fiquei. É o 2, 36 e 39. Isso. Vai lá. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu:
arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Eu acho que, assim, aos discípulos, né, houve uma transformação. Gente, era Pedro que estava pregando isso aí. Então... Parece até engraçado assim, imaginar Pedro pregando assim, porque o poder de Deus, e a ousadia dele diz assim, ó, vocês mataram o Messias. Ainda mais ele, que depois de transformado já no ministério de Cristo, ainda negou a Cristo 3 vezes, né? Então, essa transformação a gente percebe que realmente eles agora estão apaixonados por Jesus. E é isso que eu quero que você que está em casa assistindo a gente na sua televisão ou pela internet, que você entenda. Para você brilhar por Cristo, você tem que estar apaixonado por Ele. Como a gente falou aqui, né? É impossível você realmente entender o amor de Deus e você não querer transmitir esse amor. Principalmente quando a gente começa um namoro, você está namorando, né? Tô namorando. Você está namorando? Também. Você está disponível aí? disponível. Ou está fechado para balança? Não. Está disponível, tá disponível, né? Pessoal, o contato dele está aparecendo agora. Inclusive, gostaríamos de agradecer uma outra convidada, não vou mencionar o nome dela, ela esteve aqui no nosso programa, recebeu muitos convites aí, né, pelo Facebook, pelo Twitter, então é produtivo esse momento, tá bom? Então, é um cantor... Twitter, @GabrielGabro. Fechou. Você vai ganhar umas boas seguidoras aí. Então, assim, quando a gente está namorando, você consegue, não sei se acontece com você, mas você consegue guardar segredo do seu namoro? Tipo, não vou contar pra ninguém, não, é sigilo, a gente vamos resolver umas coisas aqui e tal, a gente tá namorando, mas não vai contar pra ninguém. Você consegue não contar para o mundo que você está namorando com aquela menina legal, e aí? Não tem como, né? Pelo menos pros amigos mais íntimos, tu vai querer contar porque quer que eles fiquem felizes junto contigo, né? É tão feliz pra ti que tu não consegue segurar. E pra família, né? Que a família também espera essa pessoa. Então, quando a gente ama, quando a gente está realmente nessa fase de que é uma paixão gostosa também assim, a gente faz muitas coisas. O que essa pessoa faz, o que ela pede, a gente faz. A gente que estudou muito tempo internato, na sexta-feira à tarde, né? Sem ter costume de fazer um bilhetinho, fazer não sei o quê. São coisas muito gostosas que você, às vezes, tem gente que passa a tarde inteira. Seu colega Gabriel, também português Novo Tom, né? Cara, quando ele namorava com a Sussu, eu lembro que ele passava a tarde inteira da sexta-feira fazendo coisas e origami. Origami eu não acho que não, mas uns negócios assim meio... Pois é, hoje ele passa a tarde inteira de sexta-feira trocando a fralda da Melissa, né? Olha só, são processos, que é uma demonstração de amor também, né? Então, assim, quando a gente ama realmente, a gente se entrega, a gente faz isso, a gente percebe isso nos discípulos, que eles passaram de um relacionamento frio, talvez até quase profissional com Jesus, para um relacionamento de paixão, e agora com essa paixão tinha ousadia, eles pregavam, eles falavam, e a gente percebe que eles falavam da vida deles, de quem eles eram, de quem eles se transformaram pelo poder de Jesus, e o testemunho pessoal está muito ligado com o evangelismo, com essa coisa de pregar. E a gente vai então para o nosso giro universitário, acompanha então o primeiro giro dessa nova temporada, e vamos entender um pouquinho o que tem a ver a nossa história, o nosso testemunho, também com o evangelismo. Vamos lá? O giro universitário de hoje foi parar em Engenheiro Coelho, no NASP Campus 2. Localizado no interior de São Paulo, região metropolitana de Campinas, o NASP investe para tornar a vida dos seus estudantes confortável, eficiente e saudável, oferecendo um ambiente de estudo tranquilo e em conexão com o restante do mundo. O NASP oferece ensino de qualidade desde o ensino fundamental, 14 opções de graduação e pós-graduação, sempre priorizando os valores bíblico-cristãos. É de lá que vêm as respostas para a pergunta do giro universitário de hoje. De que maneira o testemunho pessoal está ligado ao evangelismo? Eu acredito que está completamente ligado, né? Porque o que é testemunho pessoal? Se eu vou dar um testemunho pessoal, eu vou dizer algo que aconteceu comigo, algo que funcionou comigo. E as pessoas começam a perceber essa mudança que aconteceu na minha vida. Por exemplo, temos na Bíblia o apóstolo João, né? O apóstolo João, que era chamado de discípulo do trovão, né? O filho do trovão, que quando conheceu o cristianismo, conheceu o evangelho, mudou a sua vida. O ministério pessoal é todo dia da nossa vida, quando a gente acorda, relacionamento com os nossos pais, com a nossa esposa ou com os nossos filhos, no emprego, ou então sentado quando você vê um vizinho passando. Assim a gente testemunha de Cristo através de um sorriso, da nossa educação. O testemunho ele é muito forte, porque a pessoa que na verdade não consegue enxergar o caminho da salvação, ela pode ver no seu próximo realmente maneiras diferentes de se viver. Então o testemunho tem esse peso, que é a vida da pessoa indo para uma direção certa, não apenas vivendo no mundo que não parece ter esperança.
Testemunho pessoal é viver aquilo que você, é viver a palavra, viver aquilo que você leu, aquilo que você tem conhecimento através da Bíblia. Eu acredito que o testemunho pessoal e o evangelismo eles são totalmente ligados. Os nossos atos eles vão sempre falar mais alto que as nossas palavras. Se você for pensar, não tem jeito de você fazer evangelismo sem dar um verdadeiro testemunho pessoal. Aquela pessoa que diz que verdadeiramente ama Cristo e quer pregar para as outras pessoas, ela tem que primeiramente viver aquilo que ela prega. Então, por isso, você tem que aprender a dar testemunho daquilo que você realmente fala para as pessoas que elas devem viver e seguir. Na minha opinião, as atitudes falam mais que as palavras. Elas só vão encaixar tudo que você vive, se as suas palavras só vão ter poder se as suas atitudes refletem o que você realmente fala. E isso já é uma forma de evangelizar. O que você vive é o seu testemunho. É interessante que Jesus, ele diz, a Bíblia fala a respeito de Jesus desse jeito. Que Jesus vivia pregando, curando e fazendo bem. Eram as três coisas que ele fazia. O verdadeiro discípulo de Cristo, para pregar para as outras pessoas, ele tem que fazer essas três coisas também. Curar, ajudar as pessoas fazendo bem e também a pregar para as pessoas. Muito bom, esse foi o Giro Universitário com os alunos do NASP Campus Engenheiro Coelho. Se quiser conhecer um pouquinho mais essa faculdade, entre no endereço que está aparecendo agora aqui na sua tela, ou algum de nós quatro aqui que estudamos lá, né? Então vocês vão passar boas informações, né? Sobre a faculdade. Muito bom estudar numa universidade cristã, onde você pode manter os seus princípios, além de ter muito conhecimento. A faculdade de vocês é Teologia, Jornalismo e Música, né? Agora na pós-graduação. Então, quantos cursos legais, a gente realmente aprende bastante, né? E são inteligentes, né? Não precisa nem dizer por quê. Gente, nós temos mais um assunto ainda antes da gente ir para o nosso intervalo. Tem uma história na Bíblia de um endemoniado. Se alguém lembrar onde é que está essa história, Marcos, se alguém puder ler para a gente onde é que está, mostra muito essa aproximação que a gente tem com Jesus, quando a gente conhece Jesus, quando ele faz um milagre na nossa vida e o que Jesus pede de nós. Eu queria que vocês comentassem aí, com vocês aí o resto do bloco aí. Quer que leia? Quem que leia? Marcos tá o 5, aí? no versículo 18. 5:18, ok. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele, no caso Jesus. Tá, aí já está no final da história, né? Mas antes de você ler, a gente entender isso aí, o final da história, como foi essa história aí? Como ela começou? Quem que era esse cara? É um nome estranho, né? Gerazeno. Ele era um endemoniado, né? E aí Jesus, ele efetuou aquela, que eu posso chamar de cura, né? E aí ele ficou muito grato e queria continuar com Jesus, queria subir no barco e seguir viagem com Jesus. Aí Jesus deu para ele ele falou assim, não, você não vai vir comigo, agora você vai e conta para os outros o que aconteceu com você, ou seja, dê testemunho do que aconteceu. Legal, eu entendi, agora eu entendi. Agora lê de novo então os dois textos aí pra gente ficar claras as palavras ali finais ali do texto. A partir dos 18 então, tá. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu. Mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele se retirou, e começou a publicar em Decápolis tudo quanto lhe fizera Jesus, e todos se admiravam. O que a gente vê aqui, nesse texto? Jesus transformou ele de tal maneira que acho que foi uma alegria, assim, infindável. Ele foi transformado. Acho que eu, no lugar dele, eu ficaria muito feliz. E realmente queria falar, Senhor, deixa com você. Deixa eu transmitir essa alegria que você passou para mim, porque agora eu estou livre. Não tem mais aquele peso na culpa, não tem aquela coisa dentro de mim que me prendia e tal. Então, ele foi transformado de tal maneira que ele realmente se entregou a Jesus e falou assim, Senhor, eu quero ir contigo, quero espalhar teu amor para os outros, entendeu? Quero que você... Onde você for, eu quero ir. Mas Jesus disse ao contrário. Volte para sua família e conte para eles a todos o que eu fiz na tua vida. Então também foi um gesto também de amor que Jesus teve para com ele. O que eu gosto desse verso, né, dessa passagem, é que, deixa eu até achar aqui a frase direitinho. Anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Tem muita gente que gosta de testemunhar, mas acha que testemunhar é falar só dela. É porque eu fiz tal coisa, etc., converti não sei quantos. Eu estava com uma vida ruim, mas agora Jesus transformou o meu viver e eu tô pregando para todo mundo, etc. Acho que testemunhar é isso, é dar um relatório do que a gente faz. Eu estava pesquisando durante essa semana sobre testemunho, etc., eu achei uma frase muito boa que eu anotei na minha lição. Testemunho não é sinônimo de autobiografia. Quando estamos realmente testemunhando, não falamos de nós mesmos, mas de Cristo.
que é do John Stott, que é um pregador britânico. Eu achei muito legal essa citação, porque não é falar da gente, mas é falar de Deus. É do que Deus fez na nossa vida, né? Da É só ser dele. instrumento, personagem, não é mais a gente, entende? E o cara que tinha sido endemoniado e Deus tinha curado ele, a partir de agora não ia falar dele, ele ia falar de Deus. O papel dele era só ser um canal juntando Deus e as pessoas para quem ele ia testemunhar, o pessoal dele na casa dele. Muito legal. Eu acho bonito da história também que fica nítido que quando você tem um contato verdadeiro com Jesus, a sua alegria é genuína. E era tão genuíno e o amor dele foi tão evidente ali nessa história que ele queria continuar com Jesus. Talvez isso explique um pouco, a gente estava comentando sobre a questão dos discípulos, né, que depois eles começaram a pregar muito sobre Jesus e de uma forma bem forte. Essa história talvez dê um pouco de luz sobre aquilo, porque nessa história diz que ele queria continuar com Jesus. No caso, os discípulos, eles já não tinham mais Jesus, porque Jesus havia morrido. Mas Jesus tinha deixado a promessa de que voltaria. Então os discípulos, talvez eles saíram assim com tanta vontade de pregar o evangelho, porque eles sabiam que essa era a maneira que eles iam encontrar para poder fazer com que Jesus voltasse logo. Então eles saíram com toda aquela garra, não, nós temos que pregar porque nós perdemos Jesus e agora nós queremos ter ele conosco de novo, então vamos pregar o evangelho. Eu acho que esse sentimento é o sentimento que deve permear nosso coração também. E a gente tem que anunciar rápido, porque se a gente ama de fato, a gente quer ver ele logo. Esse é o sentimento que a gente deve ter, esse é o sentimento que você deve ter aí no seu coração. Amar Jesus acima de todas as coisas, querer que ele volte logo e anunciar isso para todas as pessoas, porque é isso que ele pediu para aquele ex-endemoniado e é o que ele pede hoje para você também. A gente já tem que ir para o nosso intervalo para chegar no nosso terceiro bloco, mas antes, mais uma vez aí na sua tela, aparecendo o código de hoje. Preste atenção, pense direitinho, eu já dei uma dica aí, tá bom? Então, a gente tem um mais, se tem um mais aí é porque a primeira letra é um M. Depois tem um igual, se tem um igual é porque a primeira letra é um... Olha só, você está muito esperto. É isso aí, Twitter pra gente, @CódigoAbertoNT. Eu te espero depois do intervalo. A gente já se vê. E o Código Aberto está de volta no nosso terceiro bloco dessa nova temporada de 2012, Brilhar por Cristo. E aí você já sabe o nosso código de hoje. Olha, desculpa mesmo, que eu fui um pouquinho mal hoje, eu não dei muitas dicas, mas do meio pra frente eu já dei bastante aí. E até os nossos amigos, até não, né? Vocês eram os primeiros a saber, porque vocês são muito inteligentes. Dá uma olhada aí. Ó, uma dica pra você que aquele tracinho, eu já falei que era hífen, tá bom? Então, se é hífen... Qual que é a letra que começa a palavra hífen? Não é I não. Não é I não, viu? É H. Eu sabia que você sabia, né? Obrigado. Outra, helicóptero. Que letra é? H também. Não é... Parabéns, hein? Vocês estão se superando. Então, pessoal, mais uma vez lembrando os presentes de hoje aqui, tá bom? O nosso guia de estudos, tá? O guia jovem, Brilhar por Cristo. Também o nosso comentário aqui, tá bom? Escrito por Ellen White, muito legal. Textos selecionados aí. E também aqui o DVD, O Dia Enfim Chegou do Arautos do Rei. Eu não vou mais fazer aquela piadinha que enfim chegou o dia de você ter o DVD, porque eu já fiz várias vezes com outros DVDs desse que a gente já deu aí. Então eu não vou fazer essa piadinha, tá bom? Meus amigos, eu quero a resposta de vocês agora. Pode ficar na mão de vocês. E aí? Primeira palavra aí, qual que é? Pera aí, 30 segundos na tela. Valendo. 30 segundos. Já acabou o tempo, vamos lá? E aí? A primeira palavra. Vamos lá, por letra então, né? Primeiro é o quê? M. É um M. Que símbolo que tem aí? Que eu É um esqueci? mais. É um mais, né? Então M, vai lá. Segundo é igual, I. O terceiro é um N. É um N porque não tinha símbolo, meu filho, para substituir isso aí, então era o N mesmo. Então vamos lá. Depois vem o hífen, É o H. hífen que começa com I? Não, com H, isso mesmo. Depois tem um asterisco. Tem um asterisco. Não um asterístico. Como alguns falam, né? Um asterisco é A. Então a primeira palavra é minha. Vocês são muito inteligentes. Salva de palmas pra vocês, por favor. Por favor. Obrigado. Vocês podem bater Obrigado. palmas? Ok, você não tinha mão, né, pra bater, ok. Quando você tiver 3 mãos aí, Tudo não. bem, quem Então, sabe? mas minha. Então, pessoal, você não pode mais twittar pra gente a resposta, porque a gente já tá no processo aqui, tá bom? Então, minha
O que é? Quadradinho pretinho para separar a palavra. Tem um quadradinho porque é outra palavra agora, e aí, então? Depois vem Fala aí, já, fala. Fala já, o que é? A palavra inteira? É, a palavra inteira. História. Parabéns. Parabéns para você que acertou minha história. Então, eu tinha falado para você que é alguma coisa que é uma ferramenta que você pode usar como evangelismo para falar de Jesus para as pessoas. É a sua história, é a minha história. Como o nosso amigo aqui falou, não é simplesmente você contar, porque eu fiz isso, mas é o que Deus fez na sua vida, como Deus agiu na sua história e transformou a sua história, assim como transformou a vida dos discípulos. Obrigado. Devolve meu iPad, rapaz. Muito obrigado. Olha, vocês são 10 aí, viu? Muito inteligentes aí. Então, você que acertou aí o nosso código de hoje, você vai, até daqui a pouquinho aí, o Twitter do código, vai então fazer o sorteio e vai dizer quem foi o vencedor. Agora, deixa eu falar uma coisinha aqui rapidinho. Fica triste não, tá? Tem gente que não ganha e fica lá, também não vou mais participar. Calma, tem muita gente que participa aí, mais de 1000 pessoas aí pro programa. Então, fique tranquilo, vai chegar a sua hora. O que vale é você participar. Tava difícil, né? Depois das dicas, ficou mais fácil. A princípio. Eu achei uma barbada. Você achou fácil, cara? Muito fácil. Cara, pra quem usa óculos só 5 anos, você tá bem. Então, gente, muito obrigado aí pela força de vocês, que vocês acertaram bastante aí. Pra gente terminar o nosso assunto aqui, a gente sabe que essa coisa de contar nossa história, realmente, ela é muito forte, né? Não sei se já aconteceu com vocês alguma vez, de como faz diferença na vida de uma pessoa quando ela está passando por um problema ou ela está num processo de conversão e você diz assim, também aconteceu comigo. Vocês, eu acredito que vocês são adventistas assim, já cristãos desde que, quando vocês nasceram, os pais de vocês já eram cristãos, todo mundo aqui, né? Sim. Eu também assim, então, quando a gente já nasce com os pais cristãos, a gente não tem aquele processo de conversão, como talvez você que está assistindo a gente em casa aí, que você tinha uma vida assim errada, longe de Deus, do nada agora você muda, coisas acontecem na sua vida que você enxerga que você precisa de Deus. E é legal quando você compartilha isso com outras pessoas, né? Você está vendo uma outra pessoa que está passando por uma mesma situação. Por que é tão importante isso, a gente compartilhar a nossa experiência com outras pessoas? Eu acho que é importante porque se a pessoa vê que já aconteceu com alguém e funcionou, deu certo, então é mais fácil de acreditar, né? A própria Bíblia é uma série de testemunhos que servem para a gente aprender as coisas que deram certo, as coisas que deram errado, para a gente não cometer os mesmos erros e fazer os mesmos acertos, né? Então tem uma série de testemunhos na Bíblia que trazem isso para poder nos ajudar. E tem um texto de Ellen White também que fala justamente isso, que fala que o testemunho ele é mais poderoso do que palavras bonitas ou um bom sermão pregado. Eu até vou ler ela diz o seguinte aqui, ó. Qual que é? O Comportor Evangelista, né? O Comportor Evangelista, página 38. Tá. E aqui diz o seguinte: muitas vezes as palavras bem preparadas e ponderadas têm apenas pequena influência, mas a verdadeira e honesta expressão de um filho ou filha de Deus, falada com natural simplicidade, tem poder para abrir a porta do coração que por muito tempo esteve fechado para Cristo e seu amor. Então eu acho lindo isso, porque mais do que palavras bonitas ou poéticas, um testemunho é eficaz. Acho que testemunho tem tudo a ver com gratidão. Se a gente não é grato, a gente não acaba não desenvolvendo isso na gente de lembrar das coisas. A gente acaba não tendo o que testemunhar. Muitas vezes a gente tem algum amigo nosso que está passando por um problema e se sente muito sozinho. Deus me desamparou, etc. Quando a gente lembra daquilo que Deus fez por nós, a gente pode dizer para ele, olha, talvez ele ainda não te respondeu, talvez não seja assim, e tu não está sozinho, porque Deus não me deixou sozinho, como é que ele vai te deixar sozinho? Ele não tem um preferido, né? Tratar todos igualmente. Então é sempre importante a gente desenvolver a gratidão. Acho que se a gente fizesse isso, seria muito mais natural a gente testemunhar na hora certa. E tem outra coisa, às vezes a gente tem um testemunho para dar e tem pouco tempo. E o tempo está correndo, por exemplo, numa corrida de táxi ou no ônibus, e é aquele momento de tu lembrar e já falar. E se tu não tem aquilo como hábito na tua vida, tu não vai lembrar e não vai conseguir falar em pouco tempo. E vai perder uma oportunidade relâmpago que surgiu de falar de Deus. Acho que testemunhar é contar para os outros que Jesus ama você também. Então, a mesma forma de você passar aquele amor, que você, para o momento que você passou, uma situação que você passou, pessoal ou impessoal, tanto faz, para outra pessoa e dizer... De uma outra pessoa, um outro amigo também, né? E dizer para ela que, no seu testemunho, que Jesus ama você e Ele está sempre com você.
E como faz diferença a gente abrir o nosso coração para uma pessoa e contar, né? Deus já fez isso por mim. Eu tive uma fase da minha vida, todos nós nascemos já com pais cristãos, então a gente tem uma vida diferente. Mas a gente tem momentos de altos e baixos também, né? De baixos, a gente já sendo da igreja desde novinho, assim. Eu tive um momento em que eu comecei a pensar assim, realmente, será que Deus existe mesmo? Eu já aprendi isso desde sempre, mas será que é real? E eu começava a ler algumas coisas e para mim parecia muito mais forte que Deus não existia. Eu passei uma crise grande em relação a isso. E quando eu encontro, sempre a gente encontra algum colega, alguém que não pertence a alguma igreja, porque ele acredita que Deus não existe, não acredita nisso, o mundo realmente veio pelo acaso. E você abre o coração e você diz, cara, eu também já pensei nisso. Eu também já pensei assim, dessa maneira, eu também achava isso. Mas tal dia, em tal momento, eu senti isso, eu percebi isso. E a pessoa diz, nossa, ele que parece um cristão, assim, né? E já passou por isso também, como eu passo agora. Então, essa empatia é muito importante. Pedro, ele também passou. Pedro contava as histórias dele. E a gente queria só terminar contando como Pedro ele contava realmente seu testemunho. Paulo, em Atos capítulo 22, ele conta a história dele, né? E ele divide em 3 partes, contando realmente como Deus operou na vida dele. Ele não se esconde em nenhum momento de dizer que ele era um perseguidor, odiava cristãos, e ele era muito bom no trabalho dele de ir contra eles, perseguir aonde quer que fosse. Então, primeira parte do testemunho, quando a gente vai contar para alguém a nossa história, a gente tem que contar do antes. Só que tem muita gente que passa muito tempo no antes, e aí, faltando 1 minuto para terminar, diz, um dia Jesus me converteu, eu estava assim e tal. Não, a gente tem que dar ênfase agora. Qual é a segunda parte agora que vem? É o momento da conversão, quando tudo muda, quando a gente conhece a Deus, né? E a gente percebe que ele gasta mais tempo nisso, ó. No antes, ele gasta do capítulo 22, o versículo 3 até o 5, 3, 4, 5, só 3 versículos. O processo de como ele conheceu a Deus, ele gasta do versículo 6 até o 16. Bastante tempo. E o depois? Do 17 ao 21, né? Contando agora quem é a vida dele, né? Então, realmente, a gente tem que dividir nossa vida, tem que contar nosso testemunho, contando essas 3 partes, quem a gente era antes, como aconteceu a conversão. E isso a gente tem que gastar bastante tempo para ensinar para as pessoas. E assim a gente brilhar por Cristo, brilhar por Jesus. Gente, o nosso tempo já acabou. Obrigado pela conversa de vocês. Foi muito intelectual o nosso papo aqui. Foi muito bom estar aqui com vocês, tá bom? Vocês vão voltar com a gente mais algumas outras vezes. E você, nosso amigo aí, muito obrigado pela sua audiência. A gente vai terminar cantando uma música que é bastante conhecida, que fala do desejo que nós temos no nosso coração de brilhar por Jesus. A gente se encontra no próximo Código Aberto. Cante junto com a gente, Brilhar por Ti. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem querer, e por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir-se, meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu
só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for.